Muito bem, estamos de volta à nossa aula de História das Religiões. O tema de hoje é o zoroastrismo, como aparece aí na tela. Estamos trabalhando com vocês o livro do Norman Rufus Kohn, é o nome do autor. Cosmos, Caos e o Mundo que Virá é o título do livro, e nós vamos discutir hoje. Eu vou fazer uma pequena resenha do capítulo 4 do livro do Norman Kohn, que vai discutir zoroastrismo, tá? Vamos lá, vamos embora. Vamos trabalhar aqui no nosso slide aqui, tá? Pois bem, quando nós pensamos em zoroastrismo, estamos tendo em mente, estamos com um fenômeno em mente muito antigo. Eu lembro a vocês que o zoroastrismo, se as datas estiverem corretas, ele é anterior ao javismo, como nós costumamos chamar a religião que vem com Moisés lá do Egito, né? O zoroastrismo está em torno de 1500 a 1200 a.C. Moisés talvez seja de um período parecido. Então é uma religião antiquíssima. O zoroastrismo surgiu entre um grupo muito pequeno de indo-europeus e acabou sobrevivendo ao próprio grupo de onde ele saiu, né? Ele saiu ali de uma região a oeste da Mesopotâmia, ao norte da Índia, próximo da Pérsia. Ele saiu dali, eu vou mostrar daqui a pouco no mapa para vocês. Ele saiu daquela região ali e sobreviveu onde? Sobreviveu entre os persas. E entre os persas ele ganha longevidade, tá? Então, diria para vocês que é uma religião de um grupo pequeno que se expande em função da conversão aí de um império, tá? Ela ganhou a adesão dos persas, porque como os persas constituíram um império zoroastriano, na perspectiva de Zoroastro. Eles tomaram a perspectiva de Zoroastro como religião comum do império. E aí, nesse sentido, a religião tem sobrevida, porque o império é grande, o império vai sobreviver durante muito tempo, um bom tempo, tá? Não é um império pequeno, não. Então, Ciro o Grande, que nós conhecemos das histórias bíblicas, conhecemos Ciro o Grande porque Ciro o Grande é aquele que publicou lá o edito de retorno dos judeus para a terra de Canaã, a terra da Palestina naquela época, tá? Então, isso em 539, Ciro. E depois Dario. Dario também expandiu ou consolidou, estabilizou a religião de Zoroastro dentro do império. O zoroastrismo só declina no século VII. E declina por quê? Declina por causa da chegada dos muçulmanos. Os muçulmanos conquistaram a região que era dos persas. Os persas eram zoroastrianos, mas os muçulmanos não admitiram, pelo menos, digamos que diminuíram a capacidade desta igreja em se multiplicar. Porque, mesmo não proibindo o zoroastrismo nas terras muçulmanas, os muçulmanos proibiam o proselitismo. Então você não podia pregar o zoroastrismo. Então veja aqui, quando os muçulmanos no século VII iniciam a sua expansão, né, do VI para o VII, eles se expandem, eles conquistam territórios que eram dos persas e dos cristãos, bizantinos. Né? É isso que acontece. E quando eles chegam nesses lugares, eles permitem até que zoroastrianos, judeus e cristãos
continua existindo naquele território, mas não permite que eles preguem, não permite proselitismo. Isso faz com que as igrejas no caso, os templos de Zoroastro encolham e diminuam em poder, tá? É isso. Eu coloquei agora aqui um mapa para vocês. Agora aqui tem um mapa, tá? O mapa aparece na tela para vocês e o mapa nos ajuda, agora sim, o mapa nos ajuda a perceber as regiões, tá bom? Ó, aqui está a Babilônia, o Tigre do Eufrates, certo? E aqui, ó, o Golfo Pérsico. Ó, tá vendo lá no mapinha lá? Golfo Pérsico. Pois bem, aqui, nesta região, você está vendo o quê? De onde saem os medos. Aqui, de onde saem os persas. Tá? Então, nós vamos olhar aqui, esse trecho é familiar para nós. Os medos e os persas, a Babilônia. Esse trecho é familiar para nós. Agora, quando você olha daqui para lá, já é menos familiar. Nós não temos tanta desenvoltura com esse território aqui, tanta familiaridade com esse território aqui. Estudamos pouco, né? Daqui para baixo, aqui, ó. Daqui para baixo, aqui, ó. Aqui fica a Índia, né? Aqui o rio Indo, se eu não estou equivocado. Aqui fica a Índia. Lá para aquela região lá, na direção, vai ficar a China, né? Isso aqui é onde hoje, se a memória não está falhando, é o Paquistão. Essa região aqui, ó, tá? Então é dessa região que surge Zoroastro. É nessa região aqui. Vejam que é uma região que não é a Índia, não é a Pérsia, não é a China. Está aqui no meio aqui. No meio. Não há grandes cidades-estados aqui, no período que Zoroastro está aparecendo na história, em meados de 1500 a 1100 mais ou menos. Não há grandes cidades-estados aqui. Esse povo vive na forma de pequenas comunidades. Pequenas comunidades, perto dos rios que se espalham aqui nessa região. É o lugar de onde nasce o Zoroastro e a religião zoroastriana, tá? É nesse contexto aqui. À medida que a religião começa a se desenvolver, ela vem para cá, ó. Ela vem para cá. E quando ela chega aqui, ganhando o coração dos persas, ela ganha o império. Aqui não tem um império aqui. Aqui tem um império. Esse império, quando ele vai se desenvolver, você vai se lembrar, ele vai conquistar a Babilônia, a Assíria e essa região todinha. Essa região vai ficar sob o domínio dos persas. Então nós vamos ver que os persas vão conquistar esse território, e esse território inteiro vai ficar sob o domínio de um império zoroastriano. Tá? Pronto. Agora que nós já temos uma ideia de que território é esse, deixa eu avançar com vocês aqui. Os zoroastrianos têm um livro sagrado. Tem. E o livro sagrado se chama Avesta. Avesta é o livro sagrado zoroastriano. É um livro que tem cinco seções, 5 blocos, ou 5 livros dentro do Avesta. Né? O mais antigo provavelmente foi escrito pelo próprio Zoroastro, o mais antigo, que é o primeiro deles, formado por hinos, basicamente isso, hinos possivelmente compostos pelo Zoroastro. Por que eu digo possivelmente? Porque não há muita certeza sobre alguns aspectos relacionados com o próprio Zoroastro e com esta época, com este período da história do zoroastrismo, tá? Então há muita indefinição, as pessoas não têm muita certeza sobre algumas coisas. Então há uma probabilidade de o Zoroastro ter escrito essa primeira seção, o primeiro livro do Avesta. Esse livro tem outras seções. Quem escreve as outras seções são os sacerdotes sucessores de Zoroastro.
que escrevem as demais seções. Eu vou apresentar para vocês agora as demais seções. Olha aqui, na tela eu tenho cada seção. A primeira seção é a Yasna. É essa seção, a Yasna, que contém os hinos de Zoroastro. Essa é a seção produzida, provavelmente, pelo próprio Zoroastro, tá? São hinos compostos para a divindade principal do zoroastrismo, que é o Ahura Mazda. Né? Esses hinos são chamados de gatas. Veja, eu estou falando essas palavras aqui, mas eu não sei exatamente como se pronuncia essas palavras. Essas palavras aqui, possivelmente, não são pronunciadas da forma como eu estou pronunciando. Então, leve em conta que a minha pronúncia pode estar completamente equivocada. Mas é de alguém que não lê esse idioma falando essas palavras aqui do jeito que me parecem. Yasna, gatas e por aí vai. Então, os gatas são os hinos. Yasna é a seção, é o livro. Né? Eles refletem o pensamento originário do próprio Zoroastra. Eles são cantados em ritos, em rituais, em cerimônias, como esta que eu coloquei na tela para vocês. É uma cerimônia atual, contemporânea. Alguém está lá com o livro na mão, lendo o livro, o Avesta, as 5 sessões, os hinos do Zoroastro são cantados em momentos como este aí. A segunda sessão é o Visperati, também relacionado com os rituais e com as invocações. É uma sessão adicional, muito parecida com a sessão anterior, na forma de preces, na forma de hinos. Até agora, dá para dizer para vocês que os Avestas, até esse momento, até a segunda sessão, se parece muito com o Saltério, com o livro de Salmos da Bíblia Hebraica. Muito parecido. O outro livro, o terceiro, é o Vendidade, ou Vendidade. Nesse caso, esse livro ele aborda as leis de pureza e as regras para a vida cotidiana. Aqui nós temos uma seção que vai disciplinar a vida familiar dessas pessoas, a vida cotidiana dessas pessoas, a vida no emprego, no trabalho dessas pessoas, e com ênfase em regras de pureza, leis de pureza. Aqui me lembra bastante o livro de Levítico. Me lembra bastante. Regras de pureza e impureza. O que está querendo combater? A impureza. Por quê? Porque no documento, no Avesta, impureza chama demônio. Impureza provoca os demônios. Tá? Quarto, Yastis. Os Yastis são hinos dedicados às divindades e às forças espirituais. De novo, Inódia. E por fim, o Cordé Avesta, conhecido como Pequeno Avesta, orações diárias e preces usadas por fiéis em seus rituais e festividades. De uma maneira geral, orações, hinos e um pequeno levítico no meio, que é o Vendidade, tá? Então este é o Avesta. Eu peguei alguns pedaços do Avesta para ilustrar para vocês aí o texto. Eu tentei muito encontrar o Avesta em português na internet, em PDF, para poder mandar para vocês, não consegui. Não consegui mesmo. Eu achei o Avesta em inglês, mas o Avesta em português eu não achei não, tá? Então depois vocês me ajudam, o pessoal de internet aqui consegue de repente pesquisar coisas do submundo da internet, vê se vocês me ajudem a achar um Avesta em português, tá? Não achei. Então, eu consegui achar. Esse aqui foi traduzido do texto em inglês que eu tenho, o PDF do texto em inglês. Vejam aqui. Eu peguei do Yasna 30, Yasna 31 e Yasna 30.2. Na verdade, o 30.4. Há 2 espíritos primordiais que se revelaram como gênios em visão. Em pensamento, em palavra, em ato, eles são 2. O bem e o mal. E entre eles, o sábio escolheu o bem, mas o insensato não assim. Isso aqui está mostrando para a gente o quê? Um dualismo. O zoroastrismo é uma religião dualista estrito sensu. O Yasna 31:11. Tu, ó Ahura Mazda,
o mais santo Espírito, criaste a terra, criaste o céu brilhante, criaste a humanidade, estabeleceste a pureza da fé no caminho da verdade. Com sabedoria, governa todas as coisas. Aqui é um hino para Ahura Mazda. E o Yasna 30.2, ó vós que buscais a sabedoria, olhai a escolha entre os dois espíritos, o bem e o mal. Deleitai-vos nas vossas boas ações. Cada um de vós deve escolher entre a senda da vida e a da mentira. O Yasna 30 é uma declaração de fé. O Yasna 31 é um hino, uma oração de louvor para Ahura Mazda. E o Yasna 30.2 se dirige ao leitor. Né? Veja aqui, ó, segunda do plural, vós, é o leitor, convocando o leitor para buscar o bem, para buscar a sabedoria. Você percebeu que essas duas imagens aí que a IA fez para nós, a inteligência artificial fez, ela fez com tons de verde. E por que o verde aparece nessas imagens aqui com tanto destaque? Porque quando você busca na internet cerimônias de Zoroastro, zoroastrianas, tem verde nas roupas das pessoas. As pessoas costumam usar mantos verdes, coques verdes. O verde é importante. O verde é uma cor simbólica com um significado profundo no zoroastrismo, em função da perspectiva de que verde remete aí a Ahura Mazda, o deus principal deles, tá? Então agora eu entro na perspectiva teológica profunda dessa comunidade. 2 deuses. Antes de Zoroastro, aquela população campesina que criava gado, que criava animais ali naquela região ali onde é hoje o Paquistão, ali naquele lugar, eles eram politeístas. Com Zoroastro, eles se tornam dualistas, ou seja, a pregação do Zoroastro é a pregação dualista, para abandonarem o politeísmo. Porque na pregação de Zoroastro, os outros deuses todos são demônios. Só sobra 2 deuses, Ahura Mazda e Angra Mainyu. Aqui na tela, aqui, ó. Ahura Mazda e Angra Mainyu. Um bom, Ahura Mazda. Um negativo, um ruim, é o Angra Mainyu. Um é o deus da ordem, o outro é o deus do caos. Um é o deus da salvação, o outro é o deus da perdição. São 2 deuses que durante a história têm poderes equivalentes. Durante a história, eles têm atuações equidistantes, no sentido de que eles atuam na humanidade, atuam na história. Você viu aqui as duas imagens aqui, em oposição, são parecidas, são paralelas. Então me entendo, o Ahura Mazda, ele é responsável pela ordem, o Angra Mainyu é responsável pelo caos, pelo mal, pela destruição, só que os dois coexistem. O Angra Mainyu, o deus perverso, será destruído no final. Então eles subsistem juntos até o final. Mas no final, em algum momento, o Angra Mainyu vai passar. O Angra Mainyu vai desaparecer. Então há aqui um conflito cósmico entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Há um dualismo moral na religião de Zoroastro. Eu queria que vocês entendessem que isso aí não é pouca coisa, não. Em termos históricos, é uma baita novidade no mundo da história das religiões. Porque quando você olha para a religião dos egípcios, a religião politeísta, não há dualismo moral e nem cósmico aqui. Olha para a religião na Mesopotâmia, não há nem dualismo moral, nem cósmico aqui. Ora, olha para Grécia, também não há. Você não adora os deuses porque eles são bons. Você adora os deuses porque eles são poderosos e podem dar coisas para você. Eu coloquei no grupo de zap da turma esta frase aqui, ó, do
Ut-Des. Apareceu lá na tela lá para vocês. Do Ut-Des. Esta frase, ela é usada por um historiador da religião, Rudolf Otto. No livro dele, ele tem um momento em que vai discutir as religiões antigas, e ele diz que esta lógica do Ut-Des, ela explica boa parte das religiões do mundo antigo. O que significa do Ut-Des? O nome é quase óbvio, né? Do para que tu des. Então o ser humano, ele dá alguma coisa para os deuses, para que os deuses deem alguma coisa para os seres humanos. Então não há uma relação aqui de amor, de afeto, nada disso. Há uma troca no mundo antigo entre os homens e os deuses. Há uma troca. Então não tem questões morais envolvidas aqui. Um Deus bom, um Deus mau, e você adora um Deus porque ele é bom. Não. É do outro desse. Para qual Deus você vai entregar o seu sacrifício? Depende do que você deseja. Você entrega por Deus X ou Y. Agora chega no zoroastrismo, o Zoroastro propõe o quê? Não. Vamos entregar para Ahura Mazda. Por que Ahura Mazda? Porque Ahura Mazda é um Deus bom. Porque Ahura Mazda é o Deus da ordem. E o Angra Mainyu é da desordem, é do caos, é da maldade, é da perdição. E os outros deuses, demônios? Viu o que ele fez? Isso é novo na história das religiões, né? Em termos de história das religiões, Grécia não é assim, Mesopotâmia não é assim, Egito não é assim, né? Então é uma novidade, né? O Ahura Mazda, o Deus Supremo incriado, o Angra Mainyu é o Deus do mal e da destruição, e o conflito cósmico, ele é contínuo dentro da história até o fim dos tempos. No fim dos tempos, só Ahura Mazda sobrevive. Vocês leram na slide anterior a palavra Asha, que significa ordem. Então, o Ahura Mazda promove a ordem, quer a ordem, deseja a ordem. E as pessoas, quando elas se vinculam a Ahura Mazda, quando elas se relacionam com a Ahura Mazda e promovem as ações de Ahura Mazda, elas estão promovendo a ordem. Essas duas moedinhas aqui, ó, elas são desta época antiga, da época dos persas pelo menos, e a moeda, essa moeda aqui, ó, essa aqui, que eu coloquei ela repetida aqui também, né? Viu aqui? Ela representa a ordem, e isso aqui representa Asha. Eu tentei achar uma outra representação de Asha, mas só consegui achar essa moedinha aqui. E do outro lado dela é um rei, é um monarca. Então, de um lado é um monarca, do outro lado é Asha, a ordem. Tá? Então tá aí, uma moedinha, no caso, falando da ordem. De um lado um rei, do outro lado Asha. Para Zoroastro, Asha representa o princípio cósmico da ordem, da pureza e da verdade. E o Angra Mainyu é o inverso, é o caos, o mal e a destruição. A batalha entre Angra Mainyu e Ahura Mazda, então, é pela história fora, mas Zoroastro garante a vitória do bem no final. Então, aqui uma escatologia, né? Um conflito dualista entre o bem e o mal pela história fora. O bem e o mal se equivalem, têm poderes parecidos, mas no final o bem sobrevive e o mal é destruído. Esse é o dualismo, no caso de Zoroastro, tá? Coloquei aqui na forma de pirâmide o Ahura Mazda lá no topo, Criador Supremo e fonte de toda a bondade. Abaixo na pirâmide, os seres divinos. Porque o Ahura Mazda, ele tem alguns, digamos, serviçais espirituais criados pelo próprio Ahura Mazda para ajudá-lo. Seriam os equivalentes aos anjos, tá? O Ahura Mazda tem apoios de seres espirituais, equivalentes aos anjos. Enquanto o Angra Mainyu
tem apoio de seres espirituais, equivalentes aos demônios. O mundo material, ele neste contexto, foi criado com o objetivo de derrotar o mal e manter a ordem. Então, por que o mundo foi criado? Veja aqui a lógica. Cria-se um mundo, coloca-se nele gente, para que essas pessoas promovam promovam a ordem e ajudem a Ahura Mazda a derrotar Angra Mainyu. Esta aqui é a lógica. Então, de acordo com essa cosmogonia, ou seja, como o mundo foi criado, mas também no caso aqui, escatologia, né? Cosmogonia e escatologia. Como o mundo foi criado e como ele vai terminar. O mundo começou para que as pessoas ajudassem a Ahura Mazda, promovendo a ordem e Yasha, e vai terminar com a destruição de Angra Mainyu, tá? O mundo, então, é um campo de batalha, onde Ahura Mazda e Angra Mainyu se digladiam pela atenção das pessoas, pela devoção das pessoas. Os demônios e os seres do bem, vou chamar de anjo aqui, só por uma questão pedagógica, mas não é assim que é chamado na literatura deles, não. Os anjos e demônios lutam pela devoção dos fiéis para promover, então, ou o bem ou o mal. Um dualismo, de novo, um dualismo moral, bem e mal. Um dualismo cósmico, luz e trevas. Tá? Só que esse tipo de dualismo não é um dualismo étnico. Deixa eu ilustrar para vocês aqui. Vamos lá, me acompanhem no raciocínio. Há um certo tipo de dualismo em povos antigos, como por exemplo Mesopotâmia, nós contra eles, nossos deuses contra os deuses deles. Os egípcios, nossos deuses contra os deuses deles. Israel, o nosso Deus contra o Deus deles. Esse dualismo aqui, ele é um dualismo étnico. Por quê? Porque vincula Deus ao povo e, do outro lado, a oposição é os outros povos e seus deuses. Deixa eu tentar colocar em termos mais concretos ainda. O antigo Israel, o Deus de Israel versus as outras nações e os deuses das outras nações. Acho que agora ficou mais claro. Aqui tem um dualismo. Israel contra os outros povos. Aí pode ser os gregos, pode ser os persas, babilônicos, pode ser egípcios, pode ser romanos. Os outros povos versus Israel. O Deus de Israel versus o Deus dos outros povos. Tá? Esse dualismo aqui, ele é étnico, etnia. É uma religião étnica, religião vinculada à nação, certo? Então, uma religião vinculada à nação tem dificuldade de ser uma religião metanacional. Se é o Deus de Israel, no mundo antigo, não tem proselitismo, não tem por que converter os egípcios ao Deus de Israel, converter os gregos ao Deus de Israel, converter os mesopotâmicos ao Deus de Israel. Porque o Deus é o Deus de Israel. Né? Então, se vocês estão me acompanhando o raciocínio aqui, uma religião étnica não favorece o proselitismo, a pregação, ganhar adeptos. O cara vai evangelizar judeu. Só judeu. Né? Agora, uma religião como essa aqui, ó, ela não é étnica. O Ahura Mazda é Deus de que povo? Ah, percebeu? De que povo ele é o Deus? De qualquer povo. Qualquer um que favorecer a ordem é do Ahura Mazda. Aí foi possível fazer a conversão de um império inteiro ao zoroastrismo. Por quê? Porque ele não é um Deus de um certo grupo. É o Deus de qualquer um que favorece a ordem. Então é uma religião metanacional. Tá? Então uma série de elementos aqui interessantes nessa perspectiva aqui, tá? Aqui, ó, é uma religião ética,
E isso também é um elemento assim, muito, muito novo no campo das religiões antigas. Tá? Eu já falei para vocês em outras oportunidades, né? Não há muita ênfase na ética nas religiões antigas, não, tá? O fiel tinha que ser um bom servo do Deus, fazer os sacrifícios direitinho. Agora, a maneira como ele tratava o empregado, o filho, a maneira como ele tratava a esposa, as religiões não faziam grande demanda sobre essas questões, não. As religiões, elas tratavam da relação entre o fiel e o Deus. É isso. Agora, aqui em Zoroastro tem demandas éticas. Na religião do Zoroastro, há uma preocupação com a vida cotidiana da pessoa, com o que a pessoa vai fazer no dia a dia, como ela vai tratar o vizinho, como o fulano vai tratar o beltrano. Então é uma religião que promove comportamentos, uma religião com ênfase na ética e na moral. Tá? Por quê? Porque a maneira como você leva a sua vida promove a ordem, no caso Ahura Mazda, ou promove a desordem, no caso Angra Mainyu. Então, se você for um cafajeste, um bandido, você está promovendo a desordem, o caos. Você está promovendo Angra Mainyu. Se você for um sujeito do bem, que promove o bem, vive uma vida, do ponto de vista da ética e da moral, uma vida equilibrada, isso se relaciona, isso tem a ver com comida, tem a ver com práticas cotidianas de serviço ao outro. Tudo isso pode promover o bem, Asha e Ahura Mazda. Você é livre para escolher. A religião promove o livre-arbítrio. Você escolhe Ahura Mazda ou Angra Mainyu. Você escolhe. Se você escolher um, ok, toca a sua vida. Se escolher o outro, ok, toca a sua vida. Você é responsável individualmente por favorecer a ordem ou o caos. Cada um é responsável pelas suas ações e decisões. E essas ações e decisões, elas funcionam na forma de ação boa e ação negativa, elas funcionam como se fosse uma conta corrente. E a imagem que você encontra nos textos é mais ou menos essa, a imagem de uma conta corrente. Faz coisa boa, vai para a conta. Faz coisa ruim, tira da conta. Se vê que os termos que eles usam não são bem esses, são diferentes. Me acompanhe aqui. No final dos tempos você vai ser pesado. Pesado. Se você tiver feito muita coisa boa, você vai ficar levinho. Se você fez muita coisa ruim, você vai ficar pesado. Leve, você flutua, sobrevive ao inferno. Se você ficar pesado, você desce e é jogado no inferno. Então, transfere o que eu falei da imagem do banco para a imagem do peso. Boas ações deixam você mais leve. Ações ruins deixam você pesadão. E você pesado vai ser jogado no inferno. Percebeu? Essa é a metáfora que você encontra. Tá? E aqui, um rito de purificação. Tem muito disso na religião. Então, eu coloquei na tela para vocês aqui um trecho que eu tirei do próprio Norman Cohn. O trecho diz o seguinte: o primeiro dever do homem é professar a religião e praticar e adorar segundo ela. Segundo, deve tomar uma esposa e gerar uma prole terrena. Deve ser diligente nisto e não negligenciá-lo de forma alguma. Terceiro, deve transformar o solo em terra arável e cultivá-la. Quarto, deve tratar bem os animais domésticos. Quinto, deve reservar um terço dos seus dias e noites para frequentar a escola sacerdotal e indagar sobre a sabedoria dos justos. Um terço de seus dias e noites deve dedicar ao trabalho e à geração de prosperidade. E um terço de seus dias deve reservar para alimentar-se, divertir-se e descansar. Eles têm uma preocupação com relação à vida cotidiana, como eu falei com vocês, né? Então é uma religião, não é uma religião só do do-te des.
como a mesopotâmica, como a egípcia, dou para que tu dês. Não, você percebe que aqui é uma preocupação com o cotidiano das pessoas, com a maneira como elas vivem a vida. Então é uma religião cheia de leis de pureza, separação social, para que as pessoas mantenham uma ética, mantenham uma moral, mantenham uma vida pura. Isso faz com que as mesmas dificuldades que Israel vai ter no relacionamento com outros povos, no campo dos ritos e das leis de purificação, eles também tenham. Então, veja comigo aqui. Aquelas leis lá de Israel, de pureza e impureza, provocavam os brios dos pagãos. Aqui nós temos leis de pureza e impureza, porque na perspectiva de Zoroastro, tem o seguidor de Ahura Mazda e o seguidor de Angra Mainyu. E você deve evitar ter contato com os seguidores de Angra Mainyu, porque o seguidor de Angra Mainyu está promovendo o mal, está promovendo a desordem e o caos. Ora, esse tipo de afastamento do outro também provoca os brios daquele que não é zoroastriano. Ele vai ficar incomodado, tá? Então há uma pureza rigorosa, leis de alimentação, leis de purificação no banho. Eu coloquei aqui algumas cenas de ritos para vocês verem, mas nós temos muitos desses ritos, muitas dessas cenas na internet para vocês assistirem. Ao mesmo tempo, isso cria um afastamento e um constrangimento para com quem não é zoroastriano, isso promove a identidade zoroastriana. O cara zoroastriano se fecha, levanta os muros, e ao levantar os muros, os membros de dentro se tornam cada vez mais reforçados. Há então aqui uma identidade rígida, firme, quando comparada com outras religiões. Um adorador de Ishtar pode, de repente, adorar a Mitra ou a qualquer outra divindade do mundo antigo. Um adorador de Júpiter pode adorar Netuno. Para ele não faz muita diferença. Não faz diferença nenhuma. Um adorador de Ahura Mazda não adora outro deus, porque isso levanta os muros da comunidade. Isso promove também separação social do grupo com relação a outros que não são zoroastrianos. No campo da escatologia, Zoroastro falou bastante, tá? Inclusive, aqui ó, Norman Cohn, ele tem uma frase nesse capítulo que eu acho muito interessante. Segundo ele, Zoroastro é o mais antigo profeta milenarista da história. O que é profeta milenarista? Ele vai explicar. Profeta milenarista é aquele que rejeita a ordem presente, espera por uma inversão no futuro da ordem histórica. Por isso ele é chamado profeta milenarista. Ele rejeita a ordem presente. Esta ordem não presta. Esperamos por uma ordem nova. Por isso ele é um profeta milenarista, tá? Ele, então, proclamou uma inversão escatológica, um momento em que o mal iria ser destruído e derrotado, estabelecimento de um mundo perfeito, livre de todo sofrimento. Zoroastro esperava que isso acontecesse nos dias dos anos futuros, próximos dele. Ele esperava para perto a intervenção escatológica, essa inversão escatológica aqui. Esperava para perto, tá? Mas ele morreu e isso não aconteceu. Como ele morreu e não aconteceu, os sacerdotes posteriores, convertidos, fizeram o quê? Jogaram para frente a escatologia zoroastriana. Postergaram a intervenção escatológica. Postergaram a inversão no fim dos tempos. Zoroastro esperava para próximo. Os sacerdotes que mantêm o zoroastrismo, que promove a religião depois da morte dele, estão jogando para frente. Jogando para frente. O que vai ter lá na frente? Vai ter a ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar. Isso é fenômeno próprio do zoroastrismo. Vai ter
a purificação do mundo, o mundo vai ser purificado de toda maldade. E como? Em fogo. As montanhas vão derreter como metal fundido. Isso vai purificar o mundo da maldade. E os justos vão ser julgados junto com os injustos. Então, me acompanhem aqui. Qual é a imagem que o Zoroastro constrói? Lembra que eu falei com vocês aqui do peso? Então, para ele, quando as pessoas morrem, as almas dessas pessoas essas almas precisam atravessar uma ponte tão fina quanto a lâmina de uma faca. Se essa pessoa, durante a vida dela, ela promoveu a ordem, serviu a Ahura Mazda, isso deixou-a leve. Nesse momento ela vai passar flutuando em cima dessa ponte fina como a lâmina de uma faca. E chegar do outro lado, no paraíso. Agora, se você promoveu a desordem, o caos, se você foi um bandido, safado, você promoveu, no caso, Angra Mainil, você está pesado. Quando você começar a atravessar, você vai cair da ponte. Vai cair onde? Vai cair num poço de perdição, de cheiro pútrido, para você sofrer ali dentro, nesse lugar infernal, cheio de vermes, até o final dos tempos. Aí quando chegar no final dos tempos, vai acontecer o quê? Todos ressuscitam. Os que estavam no paraíso ressuscitam, os que estavam nesse lugar infernal ressuscitam. E aí nesse momento, após a ressurreição, que acontece o aquecimento desta ordem. As montanhas derretem e descem como lava fervendo. Se você for aquele que veio do paraíso, ressuscitou, vindo lá do paraíso, você não vai sentir o calor. Segundo a escatologia do Zoroastro, você vai sentir essa lava como se fosse um leite morno passando em você. Agora, se você for um daqueles que veio lá dos infernos, você vai sentir o calor da lava e vai ser derretido por ela. Resultado, depois que a lava passar, só sobraram aqueles que vieram do paraíso. E aqueles que vieram dos infernos foram destruídos pela lava e pelo fogo. Ou seja, o Zoroastro propõe então o seguinte: se você viver uma vida servindo a Angra Mainil, o mal, você, após a morte, vai para o mundo infernal e ressuscita no fim dos tempos só para ser destruído. Viu? Essa é a escatologia zoroastriana. Bom, mas Zoroastro morreu. Então, os sacerdotes zoroastrianos, já que Zoroastro morreu, eles passaram a esperar o retorno de Zoroastro, que voltaria na forma de um Messias para anunciar o final dos tempos. Lá no fim dos tempos, ele volta. Na perspectiva zoroastriana, Zoroastro volta como um Messias. Mas não vai se chamar mais Zoroastro, vai se chamar Saoshyant. Saoshyant é o Messias do Zoroastro. É o Zoroastro Messias. Ele vai ser chamado de Saoshyant. Como é que ele volta? Ele nasce de uma virgem. Segundo a teologia zoroastriana, lá no fim dos tempos, Ahura Mazda vai plantar Zoroastro num lago e uma virgem vai tomar banho neste lago e o Zoroastro vai entrar no ventre dessa virgem e vai nascer dela. Tá? É isso aí. E é quando ele nascer, ele vai crescer, vai pregar a palavra e pregar o fim dos tempos vai chegar e vai acontecer o que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, esse é o último slide, é só para terminar aqui. O zoroastrismo realmente sobrevive ao Zoroastro e a notícia de que há um fim do mundo é uma notícia diferente, porque para os egípcios não tem fim do mundo, para os gregos não tem fim do mundo, para os romanos não tem fim do mundo, para os mesopotâmicos não tem fim do mundo, para Zoroastro tem fim do mundo. Tem fim. Né?
Então, é uma religião antiga muito peculiar, muito peculiar. E ela sobrevive até os dias atuais, como eu falei com vocês, até os dias atuais. Eu mostrei para vocês que diversas construções do mundo presente com símbolos zoroastrianos. Isso aqui é um templo zoroastriano lá nos Estados Unidos. Pois bem, vamos parar por aqui. Deixa eu fechar o meu slide. A gente continua depois.